Olá, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui. Gente, se preparando para o final de Legacy, que tá uma loucura, tá? Tá acontecendo tanta coisa, na verdade, tantas especulações pra esse final de Legacy, que eu tô até feliz que a série vai acabar, porque deu uma movimentada. Não vou colocar muitas expectativas aí pra esse final de Legacy, mas, mano, eu vou falar que Caroline vai aparecer, querendo ou não, a gente já vai criar expectativa, sim. Se você não sabe o que eu tô falando, a Candice já foi confirmada no último episódio, então clica nos cards que eu já fiz vídeo a respeito disso. Mas hoje o dia é de surto! Por quê? Talvez o Klaus vai aparecer no final de Legacy, galera! E olha só, eu sei o que muitos de vocês vão falar. Ai, mas Aline, o Joseph Morgan já falou 1 milhão de vezes que ele nunca vai aparecer em Legacy. Mas a gente não tá falando de um episódio qualquer, a gente tá falando sobre o final de Legacy. E eu garanto pra você que até o final desse vídeo, você também estará iludido que o Klaus vai aparecer. Quer apostar? Então, se você ama o universo de The Vampire Diaries, este canal é pra você, já vai se inscrevendo aqui, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, que só faltam apenas 3 episódios pra acabar Legacy, mas eu quero deixar claro pra vocês que esse universo é muito especial pra mim e, obviamente, que mesmo depois do final de Legacy, eu ainda vou fazer alguns vídeos aqui pra vocês. É claro que não vai ser a mesma coisa, porque a gente não vai ter episódio inédito, então não tem como criar muitas teorias, mas eu quero deixar claro que esse universo é tão importante pra mim que mesmo depois do final a gente ainda vai falar a respeito dele aqui, tá? Quem sabe fazer uma retrospectiva aí falando de todas as séries, não sei. Mas enfim, galera, chega de enrolação e bora falar sobre Klaus Mikaelson no final de Legacy. Ai, só te falar, minha arrepia toda. Bom, vamos lá, o que tá acontecendo? O Joseph Morgan não é de hoje que ele tem compartilhado nas suas redes sociais alguns indícios que o Klaus ia aparecer sim nessa temporada de Legacy. E olha só, não é a primeira vez que a gente está falando a respeito disso. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito do que estava acontecendo e eu dou várias teorias aí de possibilidades, né, do Klaus aparecer nessa temporada. Mas até então, a gente ainda não sabia que Legacy havia sido cancelada e que essa seria a temporada final. Então, talvez esse safado do Joseph Morgan, se ele realmente vai aparecer no final de Legacy, ele já sabia disso há um tempo, tá? Afinal de contas, a galera ali da CW disse que eles já tinham avisado os produtores aí das séries que foram canceladas que possivelmente as temporadas seriam as últimas, que a série seria cancelada. Tanto que, se você for reparar, assim, nessa temporada de Legacy, todo mundo já tava sentindo essa vibe de que iria acabar. Então, o que eu quero dizer pra vocês já no começo desse vídeo é justamente isso. A gente não tá falando sobre um episódio qualquer de Legacy, a gente tá falando sobre o final. Eu fico imaginando a Julie Plec implorando pra Candice e pro Joseph Morgan aparecer nesse final. Tipo, pelo amor de Deus, é o final do universo. Como que vamos encerrar esse universo sem presença ilustre de Klaus Mikaelson e Caroline? A Caroline, a gente já está mais tranquilo, porque a gente já sabe que essa mulher maravilhosa vai aparecer. E o Klaus? A galera fica falando, ah, mas o Joseph Morgan está em gravação em Titãs. Só que, gente, vamos aos fatos aqui. O final de Legacy já era até pra ter sido liberado, praticamente. A gente já deveria estar no último episódio aí falando a respeito. Só que eles resolveram empurrar esses 3 episódios finais mais pra frente, pra algumas semanas mais pra frente, né? Então, a série volta essa semana. Só que aí eu fico, mano, por que eles fizeram isso? Talvez eles fizeram justamente pra regravar algumas coisas pra poder encerrar a série. E talvez seja também pra eles trabalharem na agenda do Joseph Morgan, criando ali, né, uma coisinha, um espacinho nessa agenda dele pra ele conseguir gravar esse episódio final de Legacy, que nem ia ocupar tanto assim o tempo dele não, tá? Sem contar que a senhora Julie Plec, ela informou que esse final de Legacy vai simplesmente explodir a cabeça dos fãs antigos de The Vampire Diaries. Ou seja, certamente o final de Legacy vai ter algum envolvimento direto com a história original, com o universo que a gente já conhece há muito tempo. E aí
aí eu fico me perguntando, né, o que melhor pra explodir a cabeça dos fãs de Legacy e de The Vampire Diaries do que a presença do Klaus e da Caroline no mesmo episódio. Afinal de contas, nós temos Caroline. Não quero iludir ninguém aqui a respeito de Caroline, não. Falar que agora vai ser um casal endgame, que agora os dois vão ficar juntos. Não, eu não acredito que isso vai acontecer, mesmo que os atores participem do mesmo episódio. Até porque a senhora Julie Plec, ela já havia falado em algumas entrevistas de que hoje em dia ela não faria Caroline acontecer, que ela acha um casal extremamente tóxico. Então, é um pouquinho difícil nessa altura do campeonato, ainda mais em outra série que não seja The Vampire Diaries, onde a gente conheceu de fato a história deles, ela simplesmente colocar eles como um casal endgame. Não acho que ela faria isso, tá bom? Mas pode ser que a gente tenha, sim, alguma interação aí de Klaus e Caroline. Só quero deixar vocês cientes disso pra gente não se iludir até demais, tá? Se acontecer, ótimo, eu vou surtar porque sou muito Caroline. Mas pode ser até que eles sequer tenham interação, caso estejam no mesmo episódio. Afinal de contas, o Klaus tá morto, né, galera? Mas como a gente tem toda essa história do limbo, faz total sentido o Klaus aparecer mesmo pra encontrar a paz dele. Afinal de contas, é uma coisa que a gente fala muito nessa série, né? Sobre o Klaus encontrar a paz dele quando a Hope encontrar a paz dela. Não acho que a Hope encontrando a paz dela é uma coisa necessariamente pra ela morrer. Claro que a Hope pode sim morrer nessa temporada, tem essa possibilidade, ainda mais com essa história dos deuses, que são extremamente poderosos. Porém, pode ser que a gente tenha uma coisa mais simples, da Hope encontrando a paz dela, voltando pra New Orleans, dela conseguindo destruir ali os monstros, voltar a ficar com a família dela e a gente ter o Always and Forever, que é uma coisa muito importante pro Klaus. E aí ele vendo que ela agora sim está ali com a família dela, protegida, que o Always and Forever continua firme e forte, ele consiga encontrar a sua paz. Porém, eu confesso que eu já estava completamente conformada que o Klaus não ia aparecer em Legacy assim, nunca mesmo que eu quisesse muito e que eu tivesse essa ilusão, né? Mas o Joseph Morgan, ele tem alimentado cada vez mais essas teorias dos fãs que isso realmente vai acontecer. Então, a partir de agora, eu vou decifrar pra vocês os enigmas que o senhor Joseph Morgan tem compartilhado nas suas redes sociais e possivelmente no momento que eu postar esse vídeo, ele já vai ter liberado mais uns 3 enigmas aí. Primeiramente, ele foi lá no seu Twitter e compartilhou um vídeo do Klaus mesmo, com o título Klaus Mikaelson The Great Evil, né? O grande mal, que foi uma frase que a gente ouviu o Lendl falando lá na primeira temporada, quando ele abre um livro, né? E ele fala a respeito do Klaus, a Hope acaba falando aí da família dela, enfim. Em seguida, ele foi postando, assim, várias frases falando a respeito de spoilers. E os fãs não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, e quando um fã acabou questionando ele do que ele estava falando, ele disse que a resposta estava nos enigmas que a gente só precisava decifrar. Vou colocar todos os prints aqui pra vocês irem acompanhando aí conforme eu vou falando dos enigmas. Se você juntar as últimas palavras aí dessas frases, Cade's Lie, é basicamente a palavra Legacy, porém embaralhada, gente. É real, tá? Eu fiquei montando a palavra Legacy umas 10 vezes só pra ter certeza que eu não tava louca. É claro que isso pode ser apenas uma coincidência, só que as coisas vão ficando cada vez mais malucas, vocês vão ver, tá? E o Joseph Morgan, cara, ele faz tudo de caso pensado. Não acredito em coincidências quando se trata desse homem. Claro que alguns de vocês também podem se questionar que esses enigmas querem dizer algo a respeito de Titãs, afinal de contas ele será o novo vilão da temporada. Porém, se você reparar nos seus tweets, todas as vezes que ele está falando a respeito de Titãs, ele sempre coloca uma hashtag pra gente saber de qual série ele tá falando. Porém, em relação aos enigmas, ele não fala absolutamente nada. E é Legacy, gente, não tem como. É Legacy, ponto final. Ele pode até tá fazendo uma brincadeirinha aqui com os nossos corações, mas que é de Legacy que ele tá falando, é com certeza, vocês vão ver. Como se não fosse suficiente, ele começou a postar então várias frases, cada uma em um tweet diferente. Porém, essas frases até parece que não tem absolutamente nada a ver, e realmente não é nada com nada essas frases que ele fala, tá? São só pontinhos. Quando você pega nesses tweets a primeira letra de cada frase que ele fez questão ainda de colocar em letra maiúscula, nós temos a palavra
Hope! Sim, galera! Hope Michelson, alô! Como se não fosse o suficiente todos esses tweets aí que ele tava fazendo, ele resolveu partir para os vídeos agora. E os vídeos deixam ainda mais claro que é a respeito de Legacies que ele tá falando, sim. Nesse primeiro vídeo em questão, ele dá uma cutucada aí, falando que os enigmas vão deixar os fãs simplesmente malucos. Porém, reparem bem que nesse vídeo em questão, ele vai falando cada frase separadamente, assim, ele dá uma pausa dramática pra falar cada uma. Ele costuma fazer isso em outros vídeos também, mas como a gente tá falando de enigmas, né? E se você juntar a primeira letra de cada frase desse vídeo em questão, no final você vai ter a palavra Legacies. Sem contar que nesse vídeo, em um momento que ele fala Hope, ele dá uma piscadinha e ele ainda finaliza esse vídeo falando sobre encontrar a paz. Galera, é exatamente uma coisa que a gente fala muito a respeito do Klaus Michelson, dele encontrar a paz dele. Essa é a história, hello! Leave the past alone. Everyone's so obsessed with hidden messages. Get all of that out of your mind. And trust me. Can you do that? I hope so. Even just for a heartbeat. So we can find some kind of peace. Seguindo aqui com os tweets, ele continua respondendo as pessoas e jogando alguns enigmas lá. Quando um fã acaba falando pra ele a respeito desses enigmas, ele responde dizendo que é sobre a jornada e não onde ela termina. E ele ainda fala, aproveite o passeio glorioso. Claro, para algumas pessoas isso pode não ser nada demais, porém isso também era um enigma. Afinal de contas, o tal passeio glorioso foi uma das últimas frases que o Elijah falou no último episódio de The Originals, quando ele e o Klaus estavam prestes a morrer. Eu até esqueci de falar pra vocês a respeito de um tweet que ele postou antes de todo esse rolê aí, né? Minha cabeça tá ficando louca já de tanta coisa. Nesse tweet específico, ele mais uma vez foi fazendo cada frase assim, né, bem separadinha, e quando você junta as primeiras letras de cada frase, nós temos a palavra finale. Só que nessa em questão, ele ainda cutuca os fãs, dizendo que havia muito tempo que ele não vê os atores de The Vampire Diaries pessoalmente. Ou seja, ele pode ter visto a Candice, ele pode ter visto a Danielle, que interpreta a filha dele. E ele ainda finaliza falando, ai, todo mundo sabe que o Klaus está morto. Só que, mano, a gente sabe muito bem que neste universo estar morto não significa bosta nenhuma, porque se a Julie Plec quiser, a pessoa vai aparecer. Mano, a gente teve várias pessoas que morreram e voltou, ressuscitou. O próprio Alaric, que é um dos protagonistas aí de Legacy, a gente querendo ou não, ele já foi vampiro, ele morreu, ele voltou à vida e agora é humano. A gente teve o Jeremy traindo a Bonnie com a Anna, que era um fantasma. Galera, ou seja, que a pessoa morreu não significa absolutamente nada, Joseph Morgan, e o senhor sabe disso. E por fim, ele resolveu postar outro vídeo, só que dessa vez ele pega uma caneta e ele fica clicando assim, ó, na caneta, e eu fico, meu Deus, esse homem tá maluco, tá fazendo código Morse, o que que ele tá fazendo? Na descrição desse vídeo, se você junta a inicial de cada palavrinha que ele coloca, nós temos mais uma vez a palavra Hope. E é claro que meus amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do Legacies Bra conseguiu calcular ali quantas vezes ele clicava na caneta, e eis que temos mais uma revelação deste enigma. Afinal de contas, a gente acaba tendo o número 61622. Ou seja, esta data específica, né, que nos Estados Unidos eles colocam ao contrário, tipo, eles colocam 6/16/2022, que aqui no Brasil é dia 16/6/2022, que, pasmem, é o dia que vai ao ar o último episódio de Legacy. Que ódio! O Joseph Morgan, ele tá brincando comigo, cara, vocês não têm noção. Eu tô louca com esses
enigmas, porque assim, eu falei, a Legacy vai acabar, beleza, a gente vai ter a Caroline, não vai ter o Klaus, tá tudo certo, eles precisam encerrar a história. Eu até fiz uma teoria aqui com vocês de que o Klaus poderia aparecer, mesmo sem o ator aparecer, porque o Klaus aparecendo no limbo, ou encontrando a paz, ou aparecendo de alguma maneira, a gente ia até estranhar, porque o Joseph Morgan, ele tá forte agora. E eu até brinquei falando que se o Klaus aparecesse nessa temporada, a gente ia falar que ele é o Klaus crossfiteiro, que ele tá fazendo academia e tal. Eu, de verdade, de coração, mano, quando o Legacy foi cancelada, eu falei, já era, tipo, a gente não vai ter o Klaus. Por mais que eu brinque com vocês falando, se o Klaus aparecer e tal, era a participação que eu menos esperava. É a que eu mais quero, com toda certeza, o Klaus é meu personagem favorito do universo, assim, acima de qualquer outro personagem. Então, assim, as participações especiais em Legacy que eu mais sonhava era o Klaus e a Bonnie. A Bonnie, obviamente que não vai aparecer, mas será? Mas o Klaus, cara, depois de todos esses enigmas, ou o Joseph Morgan tá louco, ele tá tentando deixar a gente louco, ou talvez ele esteja tentando se vingar dos fãs que só ficam enchendo o saco dele, mas eu acho que ele não faria isso, eu não sei. Mas assim, tudo indica, cara, tudo indica que o Klaus vai sim aparecer no último episódio de Legacy. Tem uma galera que fala assim, mas se o Klaus aparecer no último episódio de Legacy, é óbvio que eles vão divulgar antes. E eu digo pra vocês que não. A CW, às vezes, gosta, sim, de esconder algumas participações nas suas séries, justamente pra gente ter essa surpresa. É claro que é um puta marketing você falar antes que o Klaus vai aparecer no último episódio de Legacy, porque a audiência vai lá pra cima, obviamente. Porém, todavia, entretanto, Legacy já foi cancelada, galera. Já é o último episódio. Dane-se, audiência. Dane-se. E eu lembrei de The 100, por exemplo, que no último episódio, se você nunca assistiu, cuidado com spoilers, nós temos a participação da atriz Alicia, que faz Alexa, e eles não divulgaram antes. Foi absolutamente surpresa pra todo mundo. Eu lembro de assistindo esse episódio ao vivo pela primeira vez, eu falei, como assim? Ninguém esperava que ela ia aparecer. E certamente, se eles divulgassem antes que a atriz ia fazer uma participação especial, é óbvio que a audiência seria maior. Mas não, eles resolveram deixar o fator surpresa. E eu acho que o mesmo pode acontecer com o Klaus. Mas é claro que também, faltando um episódio pra acabar, talvez semana que vem, talvez no dia que eu postar esse vídeo pra vocês, eles anunciem que o Joseph Morgan vai aparecer sim no final de Legacy. Eu posso estar muito iludida, gente, mas eu tô achando que vai acontecer. E a culpa é do Joseph Morgan, tá? É culpa de todos esses enigmas aí, porque eu não ia ficar falando de Klaus aparecer, não, porque dói no meu coração só de imaginar dele aparecer e não aparecer. Agora, sobre Caroline, mesmo que o Klaus apareça, aí eu já acho que é, iludir demais. Não acho que vai acontecer. Enfim, gente, esse vídeo é basicamente um desabafo de fã, que eu tô puta que ele tá botando esses enigmas e eu fico... E o pior é que ele começou com esses enigmas bem na reta final de Legacy, certo? E justo quando saiu Stranger Things, que eu tô com a cabeça cheia, então eu fico... Klaus em Stranger Things. Interrompemos a programação normal deste vídeo, que já está uma grande bagunça, para dizer que eu estava na minha casinha tranquila, tá até chovendo aqui, vocês devem estar ouvindo, assistindo meu dorama maravilhoso. Aqui, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, sou dorameira agora. Enfim, o Joseph Morgan, ele postou 3 tweets. Sim, com mais enigmas, eu vou falar pra vocês. Ele resolveu postar algumas frases aí com as letras todas embaralhadas, e a primeira significa que o Klaus vai encontrar uma maneira. Uma maneira de quê? Também quero saber. O segundo tweet significa: parabéns a todos que entenderam, eu vou dificultar o meu jogo, dando a entender que quem traduziu a primeira frase em relação ao Klaus estava certo. E a terceira frase significa: terá uma mensagem do além. Gente, tá tão evidente que esse homem vai aparecer, a não ser que ele esteja brincando muito com o nosso coração, né? Pelo amor de Deus. Se você também ficou iludido com esses enigmas, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. A gente só vai saber a verdade mesmo quando sair o episódio. Porém, mano, se sair o último episódio de Legacy e o Klaus não aparecer, a gente não ter absolutamente nada do Joseph Morgan, eu acho que é muita maldade. Porque ele sabe muito bem como os fãs estão interpretando isso, sabe? E o Klaus, galera, é um personagem muito importante pro Joseph Morgan. Por mais que ele fale que nunca ia aparecer em Legacy, a gente tá falando do encerramento da série, né? Ele até brincava falando que ele não queria participar de Legacy porque ele
gosta, tipo, da série dele, que ele que tem que brilhar. E o Klaus aparecendo no final de Legacy, cara, ele vai brilhar, ele vai fechar com chave de ouro o universo, entende? E outra, o Joseph Morgan, ele não odeia o Klaus, ele ama o Klaus, ele é muito grato ao Klaus, a gente sempre vê ele lembrando do Klaus em absolutamente tudo. Eu vejo uma galera falando bastante que os fãs enchem o saco dele, falando sempre a respeito do Klaus, e eu concordo, eu acho que isso acaba ficando chato pra ele como um ator, né, ser lembrado apenas por um personagem específico, sendo que ele já teve outros personagens, mas ele mesmo muitas vezes faz um paralelo, por exemplo, do personagem dele novo de Titãs com o Klaus, sem ninguém falar absolutamente nada. Às vezes tá todo mundo quietinho já, tipo, beleza, Joseph Morgan, de repente ele bota Klaus, entende? Então não é algo que ele odeia. Eu já vi muitos atores que não gostam nem que fale o nome do personagem, e não é o caso do Joseph Morgan, tá, galera? Ele realmente gosta muito do Klaus, e quem acompanha ele nas redes sociais sabe que sempre que ele tem uma oportunidade, ele fala assim do personagem, ele fala assim da série, enfim, cara. Agora, gente, Klaus, o Elijah também podia aparecer, a Hayley, a Bonnie, o Stefan, Damon, a Helena. Ai, que saudade desse universo, gente. O Legacy não acabou ainda, mas eu tô com saudade. Enfim, gente, esse vídeo eu tô enrolando demais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse vídeo ficou uma bagunça, mas tô nem aí. É isso, é reta final, que se dane tudo. Clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Dá aquele like maroto que me ajuda bastante. O que mais que eu peço? Aproveita e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!